começar com essa pergunta polêmica. Por que Deus permite o sofrimento das pessoas se Ele é Deus e poderia evitá-la? Essa é uma grande pergunta. Aliás, é uma pergunta filosófica, teológica e complexa. E não fácil de responder. Né? Porque alguém diz assim, se Deus é bom e Ele é poderoso, por que as pessoas sofrem? E pessoas inocentes. Ou pessoas que não fizeram nenhuma coisa assim grave que requeresse esse sofrimento. Porque o argumento é esse, se Deus é bom, Ele não devia permitir o sofrimento. Se Ele é poderoso, por que Ele não interrompe o fluxo do sofrimento? É que, na verdade, quando você vai, sobretudo, levantando a história de Jó, o sofrimento ele é pedagógico. Ele é pedagógico. Porque o que ocorre na história de Jó? O próprio Deus afirmou sobre ele, observaste meu servo Jó, e Deus fez essa fala para Satanás, que era o acusador. Observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ora, isso não é uma opinião. Deus não tem opinião. Deus tem o diagnóstico. Deus não tem uma visão de um assunto, não. Deus tem o conhecimento pleno do assunto. Então, Satanás retruca dizendo o seguinte, porventura Jó inutilmente serve a Deus? Ou seja, esse cara só serve a Deus porque ele descobriu que servir a Deus é vantajoso, dá lucro, dá vantagem. Dá proteção. Dá proteção, dá prosperidade, dá isso, dá aquilo. Aí Satanás retruca para Deus e diz o seguinte, toca no que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás está sugerindo aí? Ele está sugerindo que Jó serve a Deus por aquilo que recebe de Deus e não por quem Deus é. Que Jó serve a Deus por interesse e não pelo caráter de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o que Deus dá, e o que Deus dá para um homem? Deus dá família, Deus dá prosperidade. Satanás está dizendo, olha, Jó só serve a Deus porque ele tem sido abençoado por Deus, não por quem Deus é. Ele está dizendo que Jó ama mais a riqueza e a família, porque é o que Deus deu, do que o próprio Deus. Então, quando Deus permite Satanás impor em Jó sofrimento, aqui tinha um propósito. Aquilo era pedagógico. Era para que Jó demonstrasse, não só naquela conjuntura, mas para os pósteros, que é possível alguém amar mais a Deus do que ao dinheiro e do que à família. Então Jó perde todos os bens, Jó enterra todos os filhos, e depois vem uma segunda onda de sofrimento, quando novamente Satanás aparece por lá, e Deus pergunta para ele, observaste meu servo Jó? Deus não mudou uma vírgula do currículo dele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, apesar do revés que veio sobre ele. E Satanás retruca assim, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás apresenta 3 teses. Primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Agora, a terceira tese, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então, Deus permite que Jó, mais uma vez, seja afligido e permite Satanás tocar na carne dele, nos ossos dele, com um detalhe. Satanás só pode ir até onde Deus o permitir e nem 1 centímetro a mais. Porque uma das coisas, Tiago, que tem muita gente que pensa, é que o mal está na base, na oposição do bem no mesmo nível. É como se o mal e o bem estivessem em oposição um ao outro, em pé de igualdade. Ou se como o diabo estivesse em pé de igualdade com Deus. O Deus do bem e o diabo do mal.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Satanás não tem todo o poder. Ele pode agir dentro do campo da permissão divina e dentro do propósito divino. Porque qual o propósito do sofrimento? Deus estava permitindo que Jó fosse afligido para que Jó provasse para o mundo, inclusive para nós hoje que vivemos aproximadamente 3.500 anos depois dele, que é possível alguém amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. Então, o sofrimento é pedagógico. Se Deus permite sofrimento, é porque ele tem um propósito maior. É como se ele tivesse usado a história de Jó, então, para ser o exemplo para que a humanidade pudesse seguir, saber que é possível. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque se você não tem um exemplo disso, você que está vivendo o drama do sofrimento, e o sofrimento é democrático, ele chega para grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos. A vida não é indolor. Eclesiastes 9 diz que tudo acontece a todos, tempo e o acaso atinge a todo mundo. Exatamente. Então, não é possível viver neste mundo blindado, numa estufa, né, numa redoma de vidro, num jardim grinaldado de flores. Sofrimento chega, e chega para todos. A questão é como é que nós vamos fazer essa leitura. Porque se você não fizer a leitura correta, ou pelo sugestionamento de Satanás, você vai se voltar contra Deus, blasfemar contra Deus. E existe um adágio popular muito conhecido aqui no Brasil que diz que quem não vem por amor, vem pela dor. E esse adágio não é verdadeiro. Por que não? Porque o que amolece o coração do ser humano não é o sofrimento, é a graça de Deus. Lá em Apocalipse, disse que os homens, ao serem afligidos, blasfemavam contra Deus. Porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. O sofrimento, em alguns, traz o quê? Quebrantamento. Em outros, traz o quê? Endurecimento. Uns no sofrimento se voltam para Deus. Outros no sofrimento blasfemam contra Deus. Portanto, não é o sofrimento em si que nos leva a Deus. Mas a graça de Deus pode agir nesse sofrimento e trazer quebrantamento e dependência de Deus. E essa pessoa, então, recorre ao Altíssimo e encontra nele refúgio e escape do sofrimento. E na história de Jó é interessante porque fala que o último estado dele foi melhor do que o primeiro. O senhor acredita nessa questão de recompensa? Tipo, se eu fui fiel à aprovação, alguma coisa de boa vai me acontecer ou não necessariamente na terra? Veja bem, vamos pegar a história do Jó. Jó sofreu 5 golpes vitais da vida. Ele sofreu um golpe na sua vida financeira. Ele sofreu um golpe na vida dos filhos, porque ele enterra os filhos. Ele sofre um golpe na área da saúde. O corpo dele fica chagado, ele vira uma carcaça humana, uma ferida aberta. Ele sofre um golpe no casamento, porque a mulher dele, no auge do seu sofrimento, diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele sofre um golpe na área das amizades. Os amigos vieram e, em vez de ser bálsamo, se tornaram vinagre na sua ferida e assacam contra ele pesados libelos acusatórios, chamando-o de ladrão, chamando-o de adúltero, chamando-o de louco, dizendo que ele se enriqueceu porque explorou os órfãos e as viúvas. O que esse homem fez? Primeiro, ele fez para Deus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Segundo, ele levantou contra Deus 34 queixas. Terceiro, ele se defendeu dos ataques. Então, eu fico imaginando, Tiago, que essas 5 áreas são tão importantes que qualquer delas que a nossa vida for atingida, descompensa o cidadão. Pense um cara rico que perde tudo, vai à lona. Eu conheço gente que se desesperou a ponto de dar um tiro na cabeça. E às vezes nem perdeu tudo, perdeu boa parte só. Perdeu só boa parte e já se desespera. Agora, pense você o que é um pai sepultar todos os seus filhos, eram 10, Meu Deus. num único dia.
Pense comigo o que é um cidadão saudável ter o seu corpo devastado por uma doença. Ou pense comigo na hora mais aguda da vida, onde você espera do seu cônjuge apoio e essa pessoa tira o apoio. Ou seus amigos lhe acusarem. Então, Jó perdeu tudo. Agora, veja você, quando é que começou a restauração para dizer que o segundo estágio foi melhor que o primeiro? Primeira coisa, Deus se revelou a ele, mostrou quão grande Deus era. Porque o grande problema nosso no sofrimento é pensar, cadê Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus não me livra? Por que Deus não me cura? Por que Deus não me consola? Por que Deus não restaura minhas finanças? Essas eram as perguntas. Porque Jó não tinha tido uma visão plena ainda de quão majestoso era Deus. Quando Deus se revela para Jó, porque diante das queixas e perguntas Deus ficou em silêncio. Quando Deus se revela para Jó, Deus mostrou para Jó quão grande Deus era. E fez perguntas, 70 perguntas para ele. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? É linda essa parte. Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó a sua grandeza, a sua glória. E diz a Bíblia que Jó diz assim, agora eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. E aí, a chave hermenêutica do livro e a chave do entendimento de como Deus restaura tragédia em triunfo está no versículo 10 do capítulo 42 de Jó. Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos e devolveu tudo em dobro. A grande pergunta é por que é que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Pergunta. Você, eu, nós aqui. O que é que nós sentimos quando alguém fala mal da gente? Raiva no mínimo. Nos ataca de forma injusta. Tece acusações levianas. No mínimo raiva, mágoa, ressentimento. O que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, esprema o pus dessa ferida da mágoa e comece a orar pelas pessoas que atacam você, que perseguem você, que acusam você. Porque, segundo Marcos 11, 25, Jesus disse, você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E nem sequer ofertar se primeiro não se reconciliar com seu irmão. Exatamente. Você não pode adorar a Deus, você não pode ofertar a Deus, você não pode orar, você não pode ser perdoado. Então, quando Jó começa a orar pelos seus amigos, diz o texto que Deus mudou a sorte de Jó. E o que é maravilhoso, Tiago, é que as 5 áreas que o diabo quis destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Restaurou a saúde, restaurou as finanças, restaurou as amizades, restaurou o casamento e restaurou os filhos. Porque agora Jó tem 10 filhos no céu e Jó tem mais 10 filhos na terra. Agora, curioso, Deus não explicou para Jó por que é que ele sofreu. Restauração sim, explicação nem sempre. E acontece com você e comigo ainda hoje. Nem sempre Deus vai lançar luz dos porquês. Ele vai restaurar, mas nem sempre vai explicar. Isso é, o sofrimento continua sendo um grande mistério na vida humana. Essa questão de Jó ter sido um homem mais rico do Oriente, só acredita que riqueza é algo que Deus dá, a pessoa tem aquele destino de riqueza, ou de alguma forma ela construiu isso? 2 coisas, penso eu, Tiago. Provérbios diz que Deus faz o pobre e Deus faz o rico. Então, a riqueza, ela é uma dádiva de Deus. Aliás, a Bíblia expressa sobre isso. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. A prosperidade que Deus dá, ela é uma grande bênção, ela não traz desgosto. Então, Deus faz o rico.
Deus faz o pobre. E aí os reformadores, para mim, interpretam muito bem isso, quando eles levantaram a seguinte questão: o mistério do pobre e o ministério do rico. Por que Deus faz o pobre e Deus faz o rico? E a ideia bíblica é para que o rico, tendo muito, supra a necessidade do pobre. De tal maneira que o pobre, olhando para a generosidade do rico, dê graças a Deus, pela generosidade do rico. A Bíblia não condena a riqueza é uma bênção. A riqueza é uma dádiva de Deus. Se ela é adquirida com honestidade, com trabalho e com a bênção de Deus. Agora, a riqueza tem um propósito. Não para que seja acumulada com avareza, mas para que seja distribuída com generosidade. Então, se nós olharmos isso, o pobre não vai ficar com inveja do rico e o rico não vai olhar para o pobre com desprezo. Porque o rico foi levantado por Deus para suprir a necessidade do pobre e o pobre, ao mesmo tempo, intercede a Deus em favor do rico. E aí, me permita entrar um pouquinho na política. Vamos. Quando você vê um governante... Aumentar a audiência. Ele quer aumentar a audiência. Vamos. Vamos. Quando você vê um governante querendo sufocar o rico... Com a taxação. Para taxação, para impostos abusivos, para que ele não respire, ele está agindo de forma insensata. Porque vai quebrar o ecossistema. Vai quebrar o ecossistema. Esse discurso do rico contra o pobre contra o rico, é uma loucura. A Bíblia não traz essa ideia, porque você precisa promover a riqueza para que haja condição do pobre melhorar sua condição de vida. Por exemplo, se você pesa a mão e o empresário não consegue respirar, ele não consegue crescer, ele não consegue expandir seus negócios, significa o quê? Desemprego. Em havendo desemprego, quem vai mais sofrer? Falta de doação para caridade, vai faltar tudo. Vai sufocar o pobre. Então, esse é um discurso insensato, é um discurso populista, mas que gera pobreza. O que nós deveríamos fazer é o quê? Estimular a riqueza. Não só para que o rico acumule todo o poder econômico na sua mão, mas para que o pobre possa também ter participação nos lucros e, dessa forma, melhorar a sua condição de vida. Hoje, no Brasil, quando você tem estados onde tem mais Bolsa Família do que carteiras assinadas, é prova de que nós estamos multiplicando a pobreza, em vez de estarmos estimulando a riqueza.